Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa aula 26 aí do nosso curso de Lógica de Programação e Programação Orientada a Objetos com Java, tá ok pessoal? E nessa videoaula a gente vai introduzir aí na programação orientada a objetos, olha que maravilha. A gente vai conseguir entender como é que funciona todo esse paradigma aí de programação orientada a objetos, tá ok? Primeiramente, a gente se pergunta, né? Por que eu preciso aprender isto? Por que eu necessito disso? Na verdade, eu não diria que você precisa, eu diria que é uma necessidade, tá? Porque hoje em dia, a maioria das linguagens, né, elas são programadas orientadas a objetos. E para você obter aí 100%, né, dos recursos dessa linguagem, é necessário que você tenha um conhecimento em orientação a objetos. E aí, uma história bastante conhecida, né, sobre essa programação, esse paradigma, porque na verdade ela é um paradigma, tá pessoal? Há vários tipos de paradigmas para programar. Este é um dos tipos. E aí, há muito tempo atrás, a gente escrevia totalmente apenas em linguagem de máquina, né? Tinha lá 1, 0, 0, 1, para que a máquina pudesse entender. Então, tinha uma linguagem aí que era totalmente de máquina, e por isso era chamada de uma programação binária. Depois de um tempo, isso foi evoluindo e se tornando uma linguagem de alto nível, onde a gente já poderia entender, né, com palavras o que aquele código poderia dizer. E aí se tornou aí uma programação estruturada, que é aquela onde a gente estava programando lá no Visual G. Depois dessa programação binária, depois de evoluir mais um pouquinho, a gente teve esse tipo de programação. E aí, depois de muitos estudos, né, surgiu esse tipo de programação bem mais estruturadas, de forma que ela se ramificou, né, em outros tipos de paradigmas. Tinha aí uma programação do tipo declarativa e funcional, que a gente não vai se ater muito a esses termos, porque é um tema bastante extenso. Se a gente for realmente explicar todos eles aqui nessa aula, ia dar muito tempo. Mas fica a critério de vocês, caso vocês queiram saber mais sobre esses outros tipos de paradigmas, tá? E aí, enfim, depois de muita evolução, né, nas linguagens de programação, surgiu, enfim, a linguagem de programação orientada a objetos. Não a linguagem, mas as várias linguagens orientadas a objetos. E esse paradigma que surgiu junto a ela. Tá ok? E aí agora a gente já não tinha mais uma programação totalmente estruturada, a gente já tinha orientado a objetos. Tá ok, pessoal? Então eu coloquei aqui uma evolução das linguagens e das formas de programação desde muito tempo atrás até os dias de hoje. Ela então foi criada por um cara chamado Alan Kay, tá? Que ele dizia em seus trabalhos, ele dizia que o computador ideal deve funcionar como um organismo vivo. Olha que maravilha, olha o pensamento incrível desse cara. Isto é, cada célula ela se relaciona com outras a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funciona de forma autônoma. Olha só o nível das ideias que esse cara tinha na época. As células elas poderiam se reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Mais tarde a gente vai perceber que a forma de programação orientada a objetos é basicamente desse tipo. A gente vai ter várias células que se relacionam com outras a fim de alcançar um determinado objetivo e que elas podem se reagrupar para desempenhar outras funções e resolver outros problemas bem mais complexos. Tá ok? Então, tá aí esse cara, um cara extremamente inteligente chamado Alan Kay. Ele nasceu em Springfield em 17 de maio de 1940 e é um cara extremamente inteligente. Ele criou simplesmente essa frase, esse termo, para desenvolver a forma de programação orientada a objeto. E além disso, se pesquisar bem a fundo, ele tinha lá as suas relações com a biologia. Por isso que ele desenvolveu essa forma de programação com esse lema aqui, tá ok, pessoal? E além de tudo isso, a gente pode citar algumas vantagens de programar orientado a objetos. Uma dessas vantagens seria de que seu código ele se torna mais confiável, porque como todas as partes são independentes umas das outras, se você mexer em alguma outra parte, a outra não vai ser afetada, já que elas são independentes, na verdade. Além disso, o teu código ele fica muito oportuno, porque ao separar, né, em partes o teu código, tu pode começar a desenvolver aquela parte que for mais conveniente a você.
né? Então, pode desenvolver essas partes em paralelo, na verdade. Além disso, ele é extensível porque ele não é estável, ele não fica parado. Você pode atualizar o teu programa, o teu software, a partir do momento que você quiser, tá? Então ele fica extensível, ele pode começar de uma versão primeira, né, e aumentar aí para uma versão infinita, vamos dizer assim. Porque você pode atualizar a hora que você quiser, já que você conseguiu deixar o teu código bem organizado. E além disso, ele é reutilizável, porque tu pode pegar uma parte desse teu código e usar em um outro projeto que você esteja fazendo. Olha que maravilha, tá? Então, é uma outra vantagem legal de você programar orientado a objeto, ok? E para o teu código usufruir de todos esses recursos, ele precisa seguir uma ordem, como algumas engrenagens. Um sistema mecânico composto por engrenagens, ele segue um determinado movimento para que ele possa seguir de forma correta, senão não enganchar, não ficar preso e não perder a sua eficiência, não é verdade? Então eu diria que a linguagem de programação a objeto há 4 engrenagens. E eu coloquei aqui para a gente observar quais são essas 4 engrenagens. A primeira delas é a abstração, a outra é encapsulamento, a terceira é herança e a última é polimorfismo. Todos esses conceitos a gente vai ver detalhadamente durante o curso, tá ok, pessoal? Então, é de fundamental importância a gente conhecer essas 4 engrenagens. Esses conceitos são totalmente importantes para a gente conseguir programar orientado a objetos. Tá ok, pessoal? Então, e com relação às linguagens que necessitam dessa programação orientada a objetos, eu diria que as linguagens que têm esse recurso é porque elas são aptas a programar orientado a objetos. Não que você vá utilizar 100% esse paradigma para que ela funcione, mas que ela se adapta bem a esse paradigma, tá ok? Claro, ela pode se adaptar a vários outros paradigmas. E a gente trouxe alguns exemplos, como por exemplo o PHP, assim, o C#, JavaScript, Python, Ruby, Java, C++. Todas essas linguagens, elas são aptas a programar orientado a objetos. Então se torna bem útil, né, utilizar esse tipo de paradigma. A gente consegue utilizar aí 100% ou praticamente 100% dos recursos dessa linguagem quando a gente utiliza esse paradigma. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Não esqueça de assistir a próxima aula, deixar o seu like e tchau, tchau!